Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Aos domingos, já sabe, marcamos presença aqui para um olhar aos acontecimentos da semana com os nossos comentadores residentes. Boa noite ao Fernando, boa noite ao José Jaime. Enfim, ao cabo de cerca de 3 semanas conseguimos estar finalmente juntos. Vamos olhar para os temas na ótica dos nossos comentadores. Vou começar aqui pelo José Jaime, escolheu a entrega da parte técnica do mercado do edifício do mercado do peixe aqui em Maputo. Boa noite, foi como o Jeremias anunciou, foi entregue a parte técnica do mercado de peixe da cidade de Maputo. Um lugar que, sem dúvida, é um símbolo turístico da nossa cidade e que é uma grande referência e também é uma fonte de renda para muitas famílias. E, sem dúvida, é uma boa iniciativa essa de ter melhorado este símbolo da nossa cidade capital. Agora, no entanto, persistem e eu espero sinceramente que seja bem encaminhado o processo de transferência dos antigos vendedores, ou melhor, dos atuais para o novo mercado. Essas situações são muitas vezes sensíveis, é preciso ter-se muita cautela e espero sinceramente que seja algo que vá ser feito sem grandes transtornos. Mas também chama-me a atenção o fato de ter sido um mercado financiado pela agência japonesa de Cooperação Internacional, a JICA, pelo que, de princípio, não existe uma parceria público-privada que se saiba. Então, aí, também, como munícipe, gostaria de ver o lugar onde está o atual mercado também a ser dado um uso público, uma vez que é um espaço público, ou se não for uso público, que ao menos haja transparência na forma como este espaço que há de ser vago vai ser usado. Então, creio que isto também é um grande desafio para a Assembleia Municipal. Já aí alguém com assim do olho? Não, é que olhando para o histórico de especulação imobiliária da nossa cidade, estes espaços que nós supomos que são públicos, muitas vezes surpreendemos-nos pelo seu uso não tão público. Não digo que vai ser este o caso, mas ao menos queria aqui, como munícipe, apelar para que a Assembleia Municipal fiscalize não só o processo de transferência dos vendedores para que não haja confusão em relação a este processo, mas também o uso público que se vai dar a este espaço que até agora vinha sendo do mercado de peixe. A não ser que alguém e depois venha que afinal aquele espaço não era público, era espaço de alguém privado. Então esse era só este ponto. Vamos ver o que sucede numa cidade que está carenciada cada vez mais de locais públicos que juntem as pessoas, enfim. É curioso perceber o que é que vai surgir dali. O Fernando Lima escolheu a homenagem feita esta semana a um grande homem de jornalismo e da comunicação, no geral, Leite Vasconcelos. Fernando. Boa noite. Eu escolhi exatamente a celebração do Leite Vasconcelos porque acho que é uma das figuras incontornáveis do jornalismo e da cultura em Moçambique. Se há alguém que podia ter o cognome de Senhor Enciclopédia, seria eventualmente o Leite Vasconcelos. Tal era a gama do seu conhecimento e não só, os temas mais diversos, as coisas mais incríveis, o Leite Vasconcelos tinha essa capacidade de se pronunciar sobre eles e pronunciar-se com autoridade. Depois, um outro aspecto que me parece importante, Vasconcelos morreu extemporaneamente numa fase muito importante da nossa transição
para o multipartidarismo. Sendo um homem sempre muito dedicado ao Partido Frelimo, sendo um dos primeiros diretores-gerais da Rádio Moçambique, os seus posicionamentos parecem-me ter sido sempre muito importantes, quer à frente da rádio pública, quer no assumir da liberdade de imprensa e do papel quer do setor privado, quer do setor público em Moçambique. Só para não me alongar muito, eu queria lembrar uma contribuição muito importante de Leite Vasconcelos em relação à rádio pública, quando havia todos os questionamentos do posicionamento quer da televisão, quer da rádio em relação às campanhas eleitorais. Estou a falar da campanha eleitoral de 1994, em que havia, por exemplo, jornalistas e locutores a fazerem os programas, nomeadamente do Partido Frelimo. Leite Vasconcelos fez um código, ou esteve por detrás de um código deontológico dentro da rádio, exatamente para que os jornalistas, para que os profissionais da comunicação do setor público se pudessem posicionar com independência, mas também com à vontade em relação às campanhas eleitorais, nomeadamente no seu posicionamento de independência e de distanciamento em relação ao próprio Partido Frelimo. Ora, isto para uma pessoa que era militante do partido, quer parecer que foi um dos muitos posicionamentos importantes e tem muitas outras facetas, nomeadamente o primeiro draft da Constituição de Moçambique não continha nenhum artigo que contemplasse a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Leite Vasconcelos esteve no grupo que redigiu este pedido para que a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão fosse consignada, aliás, o que veio a acontecer em novembro de 1990. Portanto, um homem notável e uma homenagem mais que merecida, a homenagem essa apadrinhada pela Rádio Moçambique, também homenageou outro homem que nos deixou extemporaneamente, e estou a falar aqui de Rafael Maguni, o primeiro diretor da Rádio Moçambique. Muito bem, precisamente por falar da Rádio Moçambique, esta homenagem foi mesmo proporcionada pela Rádio Moçambique, que tem estado nos últimos anos a homenagear figuras importantes daquela casa, mas também da comunicação em particular, no geral. E é preciso salientar este trabalho que está a ser feito por esta administração que está liderada por Farouk Sadiq. Numa semana em que o Primeiro-Ministro visitou, continua a sua senda de visitas às empresas públicas e visitou, uma das empresas que visitou é precisamente a Rádio Moçambique e a outra é a Televisão de Moçambique, as nossas duas empresas públicas a nível da comunicação social. Fernando, vou começar por si, sendo uma pessoa da área de comunicação. Estas visitas enquadram-se, portanto, no âmbito das visitas que, por exemplo, o Primeiro-Ministro está a fazer às empresas públicas, mas olhemos para estas em particular devido ao seu papel também muito particular. Este é o terceiro Primeiro-Ministro nos últimos 4 anos que visita a Rádio Moçambique, reúne-se com os trabalhadores, ouve rigorosamente a mesma coisa do que ouviram os outros nos últimos anos e depois aconteceu nada. Como é que vê estas visitas em que muitas vezes se expõe a direção, a administração dessas empresas aos trabalhadores e ficam ali, quer dizer, muitas vezes a serem chacoteados, permite uma palavra. Então, eu ia exatamente começar por aí, ou seja, o Primeiro-Ministro Agostinho do Rosário é o terceiro Primeiro-Ministro que visita estes órgãos públicos, eu diria mais estatais do que públicos, e de facto não acontece nada, e num formato, como diz o Jeremias, não é o formato mais apropriado, ou seja, reunir-se com a administração e reunir-se depois com os trabalhadores.
isto permite vários tipos de chantagem, oportunismo, e nós, em última análise, já ultrapassámos a fase do populismo pós-independência, que quando era preciso vergastar os quadros, quando era preciso vergastar os diretores, o que é que se fazia? Ia-se exatamente buscar os trabalhadores, que estão sempre à mão para vergastar no chefe, dar no diretor, e portanto, isso é o mais fácil. E, aliás, fazendo um pequeno parênteses, também é notável que nas presidências abertas, e nomeadamente nas presidências abertas de Armando Guebuza, ao contrário do que aconteceu no tempo de Samora Machel, não havia despachos in situ, ou seja, pessoas demitidas e nomeadas exatamente porque um trabalhador levantava o braço e dizia que não gostava do diretor ou do administrador. Ou seja, os administradores e sobretudo os administradores nas províncias do Norte são habitualmente muito vergastados nestas visitas e nunca houve qualquer... Claro que há uma investigação, mas nunca houve nenhuma demissão e nem nenhum insulto ou uma atitude menos apropriada em relação a esses dirigentes sobretudo locais. Existindo, portanto, dentro da instituição, existindo órgãos que representam os trabalhadores, ao nível da administração, há um administrador que representa os trabalhadores, ao nível, há um comitê sindical dentro da própria Rádio Moçambique. Não, seria e não suposto, só. portanto, fossem os órgãos O gabinete do Primeiro-Ministro, inclusivamente via Gabinete de Informação, tem todos esses relatórios dos trabalhadores e do que se passa nessas empresas. Ora, a minha interpretação desta visita em concreto, e é desta visita em particular que é importante referenciar, eu penso que há um sinal que o Primeiro-Ministro está a tentar dar, ou que o Presidente da República está a tentar dar por via do Primeiro-Ministro, no sentido de amenizar a crispação que houve nos últimos anos destes mesmos órgãos, no sentido de defender afincadamente o Partido Frelimo, de se posicionarem de uma forma quase radical na defesa do governo do dia, do partido que dá suporte ao governo. Vimos, aliás, que no início desta presidência e correspondendo ao próprio grau de abertura que o novo presidente enunciou, que pelo menos a televisão tem tentado dar uma certa tonalidade de abertura. E, portanto, acho que o Primeiro-Ministro quer fazer isso e quer, em última análise, atestar da capacidade dos líderes, quer da Rádio Moçambique, quer da televisão, se tem a capacidade para fazer esta pequena reforma e estas pequenas mudanças ao nível destes órgãos de informação, sobretudo para que se cumpra a lei, sobretudo para que, editorialmente, estes órgãos tenham uma postura mais independente. Há um segundo aspecto, e aqui quer-me parecer que é a questão de fundo, é que estes dois órgãos de informação são um sugadouro de fundos públicos, porque são duas das empresas que consomem estes subsídios que são dados pelo Orçamento de Estado para as empresas públicas. E aqui é que se coloca o dilema. Será que a rádio e a televisão devem competir com o setor privado em pé de igualdade? Será que têm que ter outro estatuto e terão que se posicionar de uma forma diferente do ponto de vista de gestão e do ponto de vista de financiamentos? Ora, eu penso que tem que necessariamente haver um diferente posicionamento. E quando vejo quer declarações do Primeiro-Ministro, quer declarações dos dirigentes dessas estações a falarem como se fossem gestores de uma qualquer empresa privada, há algo que está mal. Aquilo não são empresas privadas, têm outros critérios de gestão, têm um serviço público que tem que ser respeitado e o Estado tem que garantir esse serviço público, portanto, tem que dar esses fundos.
as condições em que esses fundos são atribuídos, a que têm que ser definidas, nomeadamente para garantir exatamente a independência e não o servilismo que habitualmente está associado ao facto destes dois órgãos de informação receberem fundos de Estado. Aqui eu tenho dúvidas se o atual governo, e nomeadamente o governo, que não é liderado pelo Primeiro-Ministro, mas é liderado pelo Presidente Nyusi, se terá a coragem suficiente para se avançar não só no modelo de gestão e de financiamento destes dois órgãos de informação e, por outro lado, também, de uma vez por todas, se definir o estatuto da sociedade de notícias, que continuamos sem saber se é carne ou é peixe. Muito bem, já queria ver qual é que acha que é a capacidade de resgatar estes órgãos públicos que nos últimos anos foram levados para um extremo, em função de um contexto político que nós todos já conhecemos, e que sentimos que este governo, que é uma espécie de um governo que quer fazer pontes entre os extremismos que nós vivemos e uma espécie de uma aproximação de fragmentos da sociedade que resultaram então do modelo de governação que nós vivemos nos últimos 10 anos, e percebe-se este esforço de aproximação. Como é possível nestes órgãos de comunicação, que são a expressão, digamos, pública, encetar essas mudanças depois de se ter ido tão radicalmente ao extremo na política editorial e na forma de gestão desses órgãos? Primeiro, a forma de financiamento. Apesar de serem empresas públicas e existir um princípio de que elas, para serem autónomas, têm que ter grande parte das suas receitas, a lei das empresas públicas também diz que certas empresas públicas, pela sua função, elas não têm que ser necessariamente autónomas em função do seu nível de receitas. E este é o caso, ou seja, é um serviço essencialmente social e de âmbito político que é importante em qualquer país. Então, este aqui é o ponto. É exatamente neste lado que está a essência crítica destas empresas. É que em algum momento elas esqueceram qual é a sua função, até penso que, de certa forma, eles ainda cumprem com a sua função social no sentido mais restrito, uma vez que são empresas que, pelo menos, têm uma ampla cobertura nacional. E isto, em parte, ajuda na sua função social. São os que têm mais cobertura, na verdade. Exatamente. Agora, na sua função política, como bem disse, nestes últimos anos, não se pode dizer grande coisa em relação à sua função. Agora, parece-me que, pelo menos na visita feita à TVN, já foi dada uma deixa quando um dos jornalistas disse que há uma interferência editorial, supostamente, porque existem ordens superiores para que assim seja. Então, o primeiro-ministro, a partir do momento que diz que não existem ordens superiores de nenhum lado, ele, portanto, para mim, ele já está a dar algum sinal de que os jornalistas, querendo, já têm carta branca, para que eles possam finalmente exercer a sua função jornalística de um serviço público alguma isenção. Agora, vamos convir que essas coisas não são tão simples assim, não é? Quer dizer, leva tempo, mas pelo menos de forma tímida parece estar a renegar aquilo que a gente sabe muito bem, que são órgãos que têm tido uma altíssima interferência política, interferência essa que sem dúvida influencia grandemente a sua linha editorial e a qualidade do serviço que elas prestam. Agora, creio que até porque são os órgãos que congregam à volta de si os profissionais com maior experiência, ao nível da televisão, e que poderiam fazer um serviço de ponta, mas só tem obrigação, na verdade, não faz, muito mais do que qualquer outro órgão. O capital de experiência, o capital técnico não existe, quer em rádio, em televisão, em mais lado nenhum,
do que nestes dois órgãos de comunicação social. Cabe a eles, como a bola está do lado deles, cabe a eles agora pegar na bola e jogá-la. Ao menos eu interpreto este sinal como sendo um sinal para que eles se soltem mais e façam aquilo que se espera que eles façam agora. Não é Portanto, esta simples, sinalização política foi um bom ponto de partida. mas só que ainda vão ter que transpor uma grande barreira que existe em muitos campos, que é a autocensura. Autocensura. Pois. Vamos avançar para o segundo ponto. Esta semana foi anunciado o relatório do incidente da queda de andaimes no prédio JAT 6, um relatório que conclui que houve negligência portanto, por parte de todos os intervenientes, nomeadamente as 4 empresas, portanto, a Britalar, que é o empreiteiro, a JAT Constrói, que é o dono da obra, a COPI, que é digamos, o subcontratado da Britalar. Fernando, queria ouvir o seu comentário relativamente a estas conclusões desta comissão de inquérito que apontam um conjunto de irregularidades gravíssimas daquilo que se deu, que se saldou, como se sabem, 5 vidas que se perderam e tantos outros feridos, 2 deles ainda em estado grave. Bem, o comentário que existe no setor, e estou a falar do setor da construção civil, das obras públicas, é que aquilo que aconteceu neste edifício da Baixa da cidade de Maputo poderia ter acontecido há mais tempo, poderia ter acontecido noutra obra. Significa que há um grande laxismo, de uma maneira geral, em muitas das obras que estão a ser executadas no país. Ora, não constitui nenhum segredo que o Moçambique vive um boom de construção civil e, nomeadamente, na cidade de Maputo não há quase rua nenhuma que não tem um novo prédio a surgir. Isto significa, a meu ver, que as instituições de fiscalização deveriam ter um maior esforço para que estas obras fossem fiscalizadas. Tivemos o caso dos andaimes, mas ainda o ano passado tivemos o caso de uma mesquita em construção que o próprio engenheiro que desenhou o projeto da mesquita morreu num acidente quando desabou a abóbada da mesquita que estava... No caso aqui, tivemos a informação de que uma inspeção do Ministério das Obras Públicas tinha estado lá dias antes. Exatamente. Seja, então, podemos estar aqui a andar a enganar-nos a fazer inspeções que não estão a ser efetivamente feitas. E não só, e talvez, e este é um segundo aspecto, portanto, um primeiro aspecto que tem que haver uma maior insistência em relação a este setor particular das obras, nomeadamente obras de construção civil. Um segundo aspecto é que muitas vezes as inspeções dessas obras têm incidido em aspectos quer de natureza do foro estritamente laboral, nomeadamente em relação à mão de obra estrangeira ou à mão de obra que está em situação irregular em relação aos seus contratos e, digamos, a aspectos mais periféricos de natureza de higiene e segurança do trabalho, nomeadamente cintos de segurança, uniformes, botas, capacetes. Ora, a segurança no trabalho é algo muito mais sofisticado que apenas a bota, o uniforme e o capacete. E neste aspecto, também estes aspectos técnicos das obras têm sido negligenciados. Neste caso concreto, parece-me que a Britalar queria quase ser vítima de um acidente desta natureza. E eu explico-me. Uma empresa que nos últimos 2 anos tem estado nas bocas do mundo pelos piores motivos, nomeadamente
pelo incumprimento ou pelas lacunas que existem em relação ao contrato da pavimentação e do novo formato do prolongamento da Júlio Nyerere. E aqui a Britalar também tem os seus argumentos, assim como o Conselho Executivo clama por incumprimento de contrato. Ora, nestas circunstâncias, quer-me parecer que seria de bom tom que, estando a fazer um outro tipo de empreendimento, aparentemente os empreendimentos que a Britalar conhece melhor, nomeadamente a construção de edifícios, deviam ser mais criteriosos e mais cuidadosos. Ora, esta empresa tem problemas de natureza financeira graves e, portanto, uma das razões que explica esta questão em relação aos andaimes, a qualidade dos andaimes e a forma como os andaimes foram colocados ao longo do prédio, significa que, eventualmente, há um déficit de mão de obra qualificada e de técnicos qualificados para fazerem a supervisão deste tipo de trabalho, porque, aparentemente, e eu não estive na conferência de imprensa em relação ao inquérito, uma parte dos andaimes não tinha as devidas amarrações, ou seja, os andaimes não estavam apropriadamente fixados na própria estrutura do edifício. Estamos a falar de uma obra de 55 milhões de dólares, Fernando. Não só de 55 milhões de dólares, uma obra com muitos andares, 17 andares, e depois também, e embora seria oportunismo dizer que o INSS tem culpa no cartório, mas é assim, o INSS é o dono da obra e é uma instituição ligada a um ministério que tenta fazer cumprir a lei e é habitualmente muito agressivo em relação ao cumprimento de normas. Então, eu acho que neste tipo de situações, os donos das obras têm que também estarem um pouco mais atentos em relação ao tipo de obra que está a ser feito para a própria instituição. Porque depois é muito fácil fazer este tipo de associação, embora haja algum oportunismo na associação, mas ela não deixou de ser feita quando houve o acidente. Sobre o dono da obra vamos falar daqui a pouco, porque há um dono direto da obra, que é o promotor, que é a JAT. Vamos falar sobre isso. O INSS é, digamos, por tabela, na verdade. Eu queria ouvir a opinião aqui do José Jaime relativamente a estas conclusões: não cumprimento das regras de segurança, inexistência de projeto de estabilidade dos andaimes, portanto, andaimes que eram amarrados por arames, parece uma construção artesanal, ou seja, qualquer uma das obras que nós vemos aí já não se usa isso, de sintetização de equipamento. Eu já vi obras com estacas em vez de prumos. Pois, já era suposto usar-se isso, a ausência de uma fiscalização independente, portanto era uma fiscalização feita pelo próprio promotor da obra, até a qualidade da própria obra do ponto de vista de construção civil. Pilares tortos, incrível. São 55 milhões de dólares. Ou seja, estaremos a ser enganados todos aqui. Estão a vender uma coisa de 55 milhões e estão a fazer uma coisa de 10, 15 milhões de dólares. Há aqui muito mais coisas que nos fazem pensar que 55 milhões de dólares é muito dinheiro. Muito dinheiro. É para fazer uma obra de grande qualidade. Mas hoje mesmo, eu ainda penso que a responsabilidade do INSS nisto é limitada. Bom, eu não tenho os detalhes do... Pois, eu falo mais da parte do promotor da obra. Sim, porque imagino que não era suposto o INSS seguir a obra, talvez seja um contrato-chave na mão. Então, quer dizer, o INSS... E é mesmo nesse modelo. Talvez nem tenha a vocação para isto. Agora, o que a mim intriga... Aliás, o seu core business não é construir. Justamente, não é eles encomendaram uma obra. Sim, exatamente. A mim, o que intriga, primeiro, é a conclusão de que houve negligência e a responsabilidade solidária. A questão da responsabilidade solidária, neste momento, como ela é posta, apenas restringe-se às empresas, a JAT e às empresas contratadas e subcontratadas. Mas só que a negligência não pode parar por aí. Se ela tiver que ser solidária, se nós tivermos que olhar para o processo todo, também temos que olhar para o fiscalizador. Ou seja, as entidades fiscalizadoras
das construtoras por onde é que andar. E até porque parece que também haviam alvarás vencidos. Essas empresas têm... Então, quer dizer, como é que se adjudica a obra a alguém? Hein? Como é que essa empresa vai construindo enquanto não tem a documentação de licenciamento básica para ela operar? E de quem é a responsabilidade disto? E como é que a empresa... E nestas construções, sempre que há obras de construção, há equipas de inspeção Justamente. que regularmente vão lá, e uma das coisas que querem saber é a documentação das empresas. Então, há que se estender um pouco mais essa questão da negligência. Não pode parar apenas nas empresas, ela tem que ir para além das entidades fiscalizadoras que, portanto, falharam também ao ponto de nós termos, acho que são 2 ou 3 empresas, Brita Lar e a COP, duas ou menos, 2 delas, estão com problemas de licenciamento. Então, e depois, o mais intrigante é também a responsabilidade desse sistema de construção. As reclamações que deram origem a este problema são reclamações recorrentes. A inspeção do trabalho de forma sistemática tem ido responder a situações de maus tratos e falta de condições de trabalho, segurança e higiene em obras, em muitas obras. Agora, por que é que o problema persiste e ninguém faz nada? Então, daí que penso que é importante que esta responsabilidade solidária não fique apenas nas empresas, também se estenda ao sistema, porque de fato tem sido negligente por ter um setor que de forma sistemática tem violado regras, mas esta violação de regras persiste e pelos vistos ninguém faz nada e se espera que se tenha uma tragédia deste tipo para que se faça algo. Então, em algum momento também é preciso assacar responsabilidades também às entidades do Estado. Uma coisa que salta à vista é que, logo após este episódio e antes mesmo da Comissão de Inquérito trazer resultados, se calhar eventualmente antes mesmo de começar a trabalhar, a Brita Lar, digamos, desfez o seu compromisso, a JAT, estendeu o contrato com a Brita Lar, ou seja, claramente era uma estratégia para tirar as responsabilidades. Mas era tarde. Mas era tarde. Agora, e isentar-se das responsabilidades que claramente são aqui trazidas. Agora, justiça seja feita. Eu achei que foi importante, foi apropriado que na comissão estivesse a ordem dos engenheiros. Eu creio que foi uma boa decisão que provavelmente contribuiu para que houvesse uma base técnica para e para a credibilização da própria dos resultados que foi feito. Eu acho que iniciativas desse tipo deveriam existir mais, porque dá muito mais peso, né, à parte técnica. Olha, a estratégia que a JAT quis adotar de imediatamente antes dos resultados rescindir o contrato e isentar-se completamente das responsabilidades, e depois como é que olha para este desfecho, atendendo a tudo aquilo que aqui se diz? Bem, a JAT, no meu entender, procedeu da forma como habitualmente se costuma dizer, tirar a água, aliviar a água do seu capote. Eu não sou um entendido em engenharia civil, nem conheço a fundo o meio da construção civil, mas, portanto, para me preparar sobre esta questão, falei com várias pessoas no setor e que exatamente quando se fala em relação à JAT, e nomeadamente nesta fase, depois do sucesso que tiveram em lançar o primeiro prédio na 25 de setembro e agora toda uma série de prédios sucessivos na parte de trás ou na rua paralela à 25 de setembro aqui na capital do país, digamos que aligeiraram muito a sua componente técnica para estarem mais concentrados em questões de natureza comercial, nomeadamente na venda ou no aluguer
destes espaços, porque são espaços muito grandes, são investimentos muito grandes e, portanto, têm que ser rentabilizados. E aqui, mais uma vez... De qualquer modo, uma empresa que já tem experiência de pelo menos naquela zona, para uns 5, já de seja, portanto, significa já há 5 outros prédios anteriores, já tem um capital de experiência. Muitas empresas de construção e, sobretudo, técnicos de construção civil dizem que a Jato eventualmente aligeirou muito os seus procedimentos nos últimos anos, exatamente por causa desta sua vertente mais comercial e menos técnica. Aliás, vemos nesta obra que exatamente subcontratou outras empresas, ou seja, ganhou o seu contrato, tem as comissões decorrentes de ter ganho o contrato e foi buscar outra companhia, uma companhia em dificuldades financeiras. Portanto, quem tem uma corda no pescoço é mais fácil, inclusivamente, arranjar, ou seja, extorquirem-se melhores vantagens de uma empresa nessa situação. Em Moçambique tem havido muitos casos, nomeadamente de empreiteiros moçambicanos que ganham obras e depois vão subcontratar empresas chinesas, porque exatamente são conhecidas por fazer preços de empreitada muito mais baixos e, portanto, funcionando o empreiteiro ou o construtor moçambicano como um mero coletor de renda e de comissão. No caso da Brita Lara, com todo o histórico de problemas que tinha, o facto de ter o seu alvará caducado, não seria uma situação mais ou menos à chinesa, na lógica de que esta empresa tem, digamos, o seu capital muito fragilizado e vai daí aceita qualquer quem entra para fazer uma obra, e, portanto, uma obra da qual recebe 53 milhões de dólares, o promotor da obra gasta o mínimo possível. A minha interpretação em relação aos alvarás, penso que devemos enquadrá-la num outro cenário, ou seja, dentro de um cenário de facilitismo e de não respeito por procedimentos que têm que existir em obras desta natureza, como o José Jaime enfatizou anteriormente. É assim, quando chegamos aos andaimes, não é por falta do alvará que o andaime caiu, mas eventualmente a coisa começa na falta do alvará, ou seja, hoje há falta do alvará, amanhã há falta do capacete, há falta da coisa. Portanto, vamos fiscalizar o andaime. Não, amanhã vamos fiscalizar o andaime. E, portanto, a falta do alvará, a não exigência do alvará, mostra o laxismo com que determinadas questões são encaradas por fiscalizadores e por fiscalizados. Muito bem, vamos ao intervalo, voltamos então na segunda parte para continuarmos a olhar para outras matérias. Não sai daí, até já. Já pode ler o jornal O País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada. Agora aceda à sua App Store ou à Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Porque o que você pensa conta. Reservamos um espaço de opinião em dose dupla. Conto consigo das 11h30 às 12h30. Eu das 18 às 19h30.
Bem, já estamos na segunda parte deste ponto de vista. Vamos olhar outras matérias. O Presidente da República visitou esta semana a Índia, já está cá em Maputo desde o dia de ontem. Zé Jaime, queria um olhar seu contexto da visita do Presidente da República à Índia, de resto um país onde o Presidente estudou, fez pelo menos uma formação profissional neste país. É uma visita estratégica, sem dúvida, principalmente no âmbito da chamada diplomacia econômica, que parece que há de ser a tônica do nosso chefe de Estado, mas também tendo em conta que a Índia projeta-se que venha a ser a terceira economia do mundo daqui a mais ou menos 15 anos. Né? E então, além disso, surge também como um grande investidor também aqui em Moçambique. E, sem dúvida, há muito que se pode aproveitar da Índia e são essas as áreas que o chefe de Estado indicou: a agricultura, a saúde, tecnologia e outras áreas. E penso que também poderia-se explorar muito mais uma área que me parece que não foi muito falada, mas também pelo seu lado sensível, que é a área de assistência técnica. A Índia, hoje em dia, tem pessoal qualificado a um custo muito baixo em relação a outras opções, e eu penso que seria uma boa opção para, numa fase inicial e de forma sustentável, colmatarmos o déficit que nós temos em pessoal qualificado em várias áreas, principalmente as áreas técnicas. Quer dizer, é claro que isto, para ser feito, precisa-se olhar para a lei laboral e toda a carga sensível que isso tem, mas creio que, assim como há cerca de 40 anos fizemos isso em várias áreas, é possível, principalmente numa fase em que nós vamos ter grandes desafios em termos de capacidade técnica. Creio que a Índia seria uma boa opção para nós pensarmos seriamente em reforçar a capacidade técnica que temos e até, inclusive, para nós pensarmos em criar uma base técnica para o tal conteúdo local que vai fazer ligações com a indústria extrativa. Eu, se fosse a olhar para as opções existentes, pelo menos sobre o ponto de vista técnico e o custo, eu acho que a Índia seria uma boa opção. Bem, Fernando, como é que olha esta visita do Presidente da Índia? Eu acho que é importante e foi uma escolha acertada. Vejamos, o Presidente, este é o terceiro país em termos de visitas de caráter mais económico que político que o Presidente faz depois de ter estado em Portugal e na França. A Índia é um país muito importante nos chamados BRICS, é um país de ponta e muito sofisticado em muitas matérias, mas é sobretudo um país que tem laços importantes com Moçambique. Quando o nosso setor de defesa e segurança tem os problemas que todos conhecemos, a Índia tem sido importante não só na formação de forças especiais, quer do Exército, e sobretudo da Polícia moçambicana, na proteção da costa moçambicana com unidades da Marinha de Guerra Indiana. Aliás, num episódio mais rocambolesco, um dos barcos de pesca que foi sequestrado por piratas somalis foi capturado exatamente por uma unidade de intervenção da Marinha Indiana. Depois temos questões de natureza cultural. Apesar da nossa comunidade de origem asiática ser mais
ligada historicamente ao Paquistão, que a Índia, não deixa de ser uma comunidade que tem este tipo de ligação, e o Presidente, fazendo esta visita e tendo este cunho de caráter económico, não deixa de ser também um apelo a esta comunidade que é muito influente, sobretudo no nosso tecido económico e sobretudo no nosso tecido comercial. É interessante que há empresas muito fortes e muito poderosas que estão envolvidas quer no gás, quer no carvão aqui em Moçambique, mas o Presidente, e aliás esta tem sido uma tónica muito interessante, não só nesta viagem, mas outro tipo de declarações. Para não dar tónica à questão da estou a falar da agricultura. O Presidente continua a insistir na agricultura, naquilo que podemos aprender da agricultura da Índia, e não só da Índia, do Paquistão, do Bangladesh, na questão da produtividade dos solos, da produção de comida, e isto quer-me parecer que também é estratégico, ou seja, de algum modo não enfatizar carvão e petróleo, mas enfatizar agricultura, e foi isso que ele fez em relação à Índia. Claro que temos depois os aspectos de transferência de tecnologia e de formação profissional, nomeadamente no campo da saúde, no campo ferroviário, e no campo ferroviário é bom recordar que Moçambique está envolvido num grande diferendo com dois gigantes da indústria ferroviária indiana, a propósito da linha de Sena, quando estes dois gigantes indianos não respeitaram, aparentemente não respeitaram o contrato de reabilitação da linha de Sena. Vamos avançar para outro tema. Vou começar talvez agora pelo Fernando, do que tem a ver com o aumento dos preços de referência do açúcar, depois dos encontros que o Ministro da Indústria e Comércio manteve com os vários stakeholders do setor, reclamarem por causa da entrada, sobretudo, do açúcar dos países aqui da região, que faz com que se vê mais barato, portanto faz com que o nosso açúcar perca competitividade. O Governo decidiu então aumentar os preços de referência do açúcar importado, precisamente para conferir competitividade ao açúcar nacional. Queria ouvir a sua opinião relativamente a esta medida, depois desta reunião do Chinavan, sabendo-se que a questão do açúcar é um assunto já desde a seguir a questão do caju. O Banco Mundial fez muita fita para que houvesse liberalização, e Luísa Diogo explica muito bem no seu livro A Sopra da Madrugada. O açúcar é a prenda. A luta que se travou justamente para que não se liberalizasse. Não, o açúcar é a prenda do Banco Mundial para Moçambique, por força do desastre que foi o colapso do caju, e, portanto, isto tem que ser uma história de sucesso na economia moçambicana e no revitalizar do setor do açúcar em Moçambique. A questão é a seguinte: eu não sou um defensor da economia pura de mercado, e, portanto, que os preços devem ser fixados em função de todas as leis da oferta e da procura, mas aqui há armadilhas complicadas. Eu vi que este aumento ou esta fixação administrativa de taxas foi saudada efusivamente, quer pelo setor do açúcar, quer em geral pelos setores económicos moçambicanos, mas isto deve ser visto com cautela e com muitas reservas. Pelo seguinte: começa logo nos aspectos de competitividade e de produtividade, ou seja, será que esta tabelação do açúcar importado significa que o nosso setor nacional deve ficar relaxado porque tem esta almofada de proteção? Porque é muitas vezes o que acontece quando há o protecionismo de preços fixos. Depois, uma segunda armadilha.
não é pelo facto de o Governo decretar estes preços para o açúcar importado que isto vai acontecer, nomeadamente todos nós sabemos da porosidade das nossas fronteiras. Ora, aliás, grande parte deste açúcar é via contrabando. Não, o açúcar, tal como o tabaco, vem dos países vizinhos, a saber, a Suazilândia, o Malawi e o Zimbábue. Portanto, em primeiro lugar, é preciso que Moçambique se entenda ao nível da SADC com estes países que são grandes produtores de açúcar. 2, é preciso uma estratégia concertada, que aparentemente já houve com o braço da autoridade tributária, que são as alfândegas e a sua força paramilitar, no sentido de desmantelar as redes que trazem este açúcar importado para Moçambique. Ora, sem este mecanismo de repressão em relação à importação do açúcar, isto não funciona. E também me parece que não colhe a tentativa de se explicar que nos países vizinhos os governos desses países fazem subsídios diretos ao açúcar para que ele seja mais competitivo em Moçambique. Portanto, é importante, é uma medida importante, sem dúvida que o interesse do Governo vai no sentido de proteger a indústria nacional, nomeadamente uma indústria que, a seguir ao setor estatal, é o maior empregador em Moçambique, mas tem os seus perigos e tem as suas interrogações em relação à capacidade de implementação e dos resultados que uma tal política pode dar para o setor do açúcar. José Jaime, queria ouvir o seu comentário. Esses aspectos que o Fernando mencionou acabaram por ser decisivos, sobretudo na forma como o governo, estamos a falar do governo de Moçambique, não é este, obviamente, abraçou esta indústria do açúcar já desde os anos 90, resistindo tenazmente à sua liberalização. O Banco Mundial fez toda a pressão do mundo para que se seguisse o modelo do caju e, eventualmente, foi o fracasso do caju que deu forças ao governo para conseguir pelo menos isto. Olhamos para esta indústria e a quantidade de trabalhadores que podem ser afetados, pode ser afetada diretamente por esta indústria. Percebe-se os cuidados que o governo tem a lidar com isto. Aliás, olha-se para a rapidez com que essa decisão foi tomada depois do encontro, foi praticamente uma semana. Claro. Exatamente. Bom, eu acho que existem duas coisas em relação a este assunto. Primeiro, a história da indústria do açúcar, como aliás bem o dizem. Muito mais do que ser um presente do Banco Mundial, ela fez parte, quer dizer, é uma indústria que fez parte de um projeto político, em parte, de revitalização da indústria, sem dúvida, e também de uma economia rural, ok? Com fortes ligações com os pequenos produtores. Então, além dos empregos que ela cria, é preciso também ter em conta que talvez seja uma das indústrias que tem ligações fortes e consistentes com pequenos produtores. E isto é um trunfo tem mais muito forte, na verdade, de tem um elemento assegurar social, capacidade financeira, social, assegurar renda, etc. Agora, tem um outro ponto. É o grau de organização e também articulação do setor com o governo e com a burocracia estatal da área. E creio que essas ligações, que não são muito comuns em outras áreas, foram extremamente importantes para que esta indústria conseguisse, com uma certa celeridade, fazer com que o governo tomasse esta decisão. Agora, não é um assunto pacífico, porque, sem dúvida, outras áreas, por exemplo, a área das bebidas, não vai achar muita graça neste aumento de preços. E então, aqui o governo vai ter que encontrar uma forma de sustentar
esta decisão, tendo em conta que apenas beneficia uma parte da economia, mas há outra que sem dúvida vai se ressentir disto. Então, como o que é natural, o governo na vai verdade, comunicar e gerir isto, é o que nós vamos ver. Não, o nos governo próximos disse que esses setores seriam acautelados. Aliás, os preços são altamente administrativos. Aquele preço para o dobro não faz qualquer sentido em termos comerciais. É mesmo no sentido de dizer não queremos açúcar estrangeiro a circular em Moçambique. acho que a questão do impacto social, económico e social, acaba por ser social, determinante. impacto Olhamos social. aqui mesmo na Manhissa, vê-se a quantidade de pessoas que trabalham para a indústria de forma direta e aquelas que produzem a cana e fornecem às empresas, e percebe-se, portanto, as ligações que esta indústria ela tem do ponto de vista de criação de renda destes pequenos produtores. É uma indústria razoavelmente inclusiva. Pois, já que falamos da inclusão. Muito bem. Vamos avançar para outro tema. Depois de 3 adiamentos, o Instituto Nacional dos Petróleos encerrou finalmente, no último dia 30, o 5º concurso para a concessão das áreas de pesquisa e produção de hidrocarbonetos. Em 15 áreas, houve 7 propostas de operadores e 2 de não operadores. Fernando, como é que olha para este concurso? Bem, depois dos adiamentos, o que levaram a pensar dos problemas que havia no leilão dos 15 blocos, finalmente foram abertas as propostas, ou as propostas foram anunciadas e agora vão ser estudadas. Tanto quanto eu sei, não há propostas para todos os blocos, mas grande parte dos blocos tem potenciais interessados na concessão. Eu acho que é importante salientar a entrada da Total, que não é totalmente nova, uma vez que já penso que associado à Petronas tem uma concessão ali na zona a norte de Nacala. Aliás, zona é essa que tem estado inativa, e também a entrada do gigante da ExxonMobil, que é um dos grandes gigantes petroleiros do mundo, aliás, muito mais importante que a própria Anadarko. Ora, isto é importante e isto também atrai de novo atenções sobre este setor para Moçambique. Agora, isto pode ser um sinónimo de que a avaliação que estas empresas fizeram do potencial petrolífero pode ser exato, porque estas empresas depois compram uma série de documentação técnica que já está disponível, nomeadamente todas estas questões de análise sísmica, de investigação sísmica que já foi feita em relação aos blocos. Aliás, há um dos blocos que é bem próximo aqui de Maputo, na zona da Palmeira. Mas agora segue-se um trabalho muito moroso, vai demorar cerca de 3 meses a análise destas propostas e depois finalmente o Governo vai tomar uma decisão. Interessante nestas propostas é que há uma empresa moçambicana que praticamente concorreu a todos os 15 blocos. Ora, sabendo-se os montantes gigantescos que é preciso mobilizar para se fazer investimentos nestas áreas de concessão, para fazer-se prospecção de petróleo e gás, é interessante, ou claramente este interesse desta empresa moçambicana, por um lado mostra que, pelo menos ao nível do trabalho administrativo, soube fazer o trabalho administrativo para entregar os dossiês, mas claramente... Podem ser aquelas lebres que avançam... Absolutamente, para ter são licença. O tipo de empresas que estão a dizer, nós estamos aqui, estamos à procura, quem quer casar com a carochinha, porque ela é bonita ou é bonitinha e bem prendada. Portanto, mas não é a única empresa moçambicana
que está a Porque há uma série de posicionar-se consórcios, na verdade. nestas áreas, o que em si não é uma má notícia, antes pelo contrário é uma boa notícia. Resta saber se este enlace ou este namoro vai até ao fim, à fase de noivado e à fase de casamento. Bom, nem todas vão até o fim. Há várias empresas que parecem grandes para nós aqui no contexto da nossa realidade, mas que no contexto, no contexto das majors, exatamente dos players de mercado, não são grandes. A sua tarefa é, na verdade, descobrir e depois, quando percebem que são ali as oportunidades, abrem espaço, vendem e vão lá. Eu tive a oportunidade o que aconteceu com os irlandeses, quer os irlandeses da Cove, quer anteriormente em relação ao carvão com a Riversdale, são tipicamente empresas lebre que realizaram as suas mais-valias e foram-se embora. Vejam, como é que eu iria dizer isso mesmo, é que o que eu sinto desta lista é que nós temos grandes empresas, as tais majors aqui, sem dúvida, e aquelas empresas que podem estar a ver uma oportunidade de se alavancar com este concurso. Agora, talvez pelo fato de os primeiros prazos não terem recebido muitas propostas, também tenha aberto mais espaço para que estas empresas menores entrem. E fico com esta impressão ao ver desta lista, é que também, e pode ter sido provavelmente que as grandes empresas só tenham entrado talvez um pouquinho mais tarde. Pois, primeiro é para ter sido 3 meses, sim, depois 6 e acabamos de ser 9 meses. E não faria sentido abrir um concurso deste tipo sem as grandes empresas. Não era de muito qualquer forma, é interessante que, tanto quanto sei, a Shell continua fora dos concursos em Moçambique, o que é de algum modo estranho, não é? Muito bem. Vamos ao treinador. Está e não está. Está e não está. Ela deve estar a operar a um outro nível. Muito rapidamente, o último assunto. A Unicef publicou esta semana um relatório que, entre outras coisas, fala sobre o desperdício escolar e mostra que metade das crianças não terminam o ensino primário em Moçambique. Portanto, associado aos casamentos prematuros, uma em cada 2 raparigas está casada antes dos 18 anos, portanto, o que é difícil dissociar os dois aspectos. Já me queria ouvir o seu comentário muito rapidamente relativamente a estes. Bom, o retrato da nossa educação, sem dúvida, além deste alto nível de existências, também nota-se aqui um elemento que nós já sabemos, é que grande parte das crianças não sabem ler. E, aliás, é algo que nós temos vindo muito a falar. Agora, é interessante para mim que há um estudo que mostra que, penso que foi feito em Cabo Delgado, que é citado neste relatório, que diz que cerca de 59% dos estudantes na terceira classe não sabiam ler nenhuma palavra em português. Pode parecer que seja um drama, mas também pode ser uma oportunidade. Lembro que ainda um dia estava numa conversa com uma pessoa a mim próxima, e ele me dizia que ele é professor em Xangalane e só consegue garantir que os estudantes tenham um bom desempenho a português quando ele ensina em Xangane. Na sua língua. Em Xangane. Portanto, pode ser que os paradigmas que nós estamos a usar para a nossa questão do ensino bilíngue precisem ser revistos, ainda bem que nós já temos este plano e que talvez seja de fato uma
oportunidade para nós pensarmos muito mais a sério no ensino. Aliás, há várias razões para explicar este nível de desperdício, sendo que, dentre essas razões, este aspecto pode ser um aspecto decisivo. Sim, eu sou da área relatório das línguas, mas o facto de uma criança falar uma língua, quando ela vai à escola e vai falar uma língua completamente oposta daquela que é o seu dia-a-dia, é uma agressão, na verdade, que a criança sofre. E ela começa o seu processo de aprendizagem. Agora. Não é uma tábua rasa daquela criança. Tudo bem, Jeremias, eu até aceito isso, mas só que nós temos que relativizar isto, porque há anos, muitos de nós fizeram isto, mas não foi nenhum grande drama, porque eu acho que há duas coisas deste problema, ok? Uma coisa é uma certa complacência que nós temos em relação ao ensino, que tudo, de repente, tornou-se muito difícil hoje em dia, e qualquer um que esteja neste setor também entende que há uma grande leniência na forma como nós vemos a nossa própria educação. Eu aceito, sim, que o ensino bilíngue pode ser uma oportunidade, mas também temos que ter muito cuidado para não sermos muito paternalistas em relação a este assunto e nós acharmos que o fato de alguém ir à escola e depois aprender outra língua é uma barreira grande. Também não é bem assim. É isso que eu dizia. Há vários fatores. Obviamente, é preciso ter em conta não pegar nenhum deles de uma forma exclusiva relativamente aos outros. Esta conjugação, eu referia exatamente a esta componente da conjugação, porque muitos destes fenómenos verificam-se nas zonas rurais. Sim, nas zonas rurais. Onde há outros fatores antropológicos que é preciso ter em conta. Exatamente, é preciso ter. Nesta análise. Esta coisa dos casamentos prematuros é uma das razões. Sim. Porque o relator mostra que a maior parte dessas crianças que desistem são do sexo feminino. Casamentos prematuros, e, portanto, pobreza também é preciso. Aliado ao facto de, esta consciência de a escola não, vai ter resultado daqui quantos anos, quando eu tenho gado aí para cuidar. Eu já estive num distrito em que foi dito que as famílias às vezes sofrem uma pressão muito grande para que não levem os filhos à escola. Porque dizem, mas quer dizer, ele vai à escola porque ele quer ser mais que nós. Quer dizer, então existe um grande desafio nas zonas rurais, de fato, para levar as crianças à escola e garantir que elas fiquem na escola. Fernando, queria ver o seu comentário sobre... Bem, a educação é um dos pilares deste governo. Aliás, não podia deixar de ser. Tal é o aspecto calamitoso em que se encontra a educação e temos visto que o setor onde se alocam mais recursos do que qualquer outro. Certo. No nosso e temos contexto. visto o próprio Ministro da Educação muito preocupado em fazer algo de novo. Esta última semana houve muito esta ênfase sobre se a escola primária completa é de 6 classes ou de 7 classes. Quer-me parecer que vai haver uma mexida aí em relação às classes. Mas isto para dizer o seguinte, que há muito de experimentalismo em relação aos melhores resultados que se pretendem para o ensino em Moçambique, partindo da base que é através da educação que as pessoas e os nacionais deste país atingem a cidadania plena em termos do conhecimento e em termos da participação. E, portanto, se há uma exclusão da mulher, das meninas, das crianças de sexo feminino, não se está a cumprir o ideal republicano da igualdade entre homens e mulheres. Há claramente uma exclusão e há uma exclusão por estes motivos que muitas vezes alguns setores mais conservadores e mais tradicionais da nossa sociedade tendem a imular em nome da sociedade tradicional. Ora, aqui é importante, e eu acho que as agências especializadas das Nações Unidas, exatamente por serem agências das Nações Unidas, têm alguma autoridade para
imporem determinadas regras, determinados conceitos, determinados programas que nos afastem, de algum modo, de algumas práticas tradicionais que são nocivas para a nossa própria sociedade. Falámos aqui do ensino bilíngue. Uma das práticas que tem sido muito incentivada no campo é, quer via do UNICEF, quer via Programa Mundial da Alimentação, é dar comida na escola primária, ou seja, para que as famílias, que se não veem outro benefício na educação, para além de terem menos uma boca em casa para alimentar, deixem lá ir as meninas à escola, porque pelo menos enquanto está lá na escola, tiveram uma refeição quente na escola, e depois as letras vêm a seguir. Mas a alimentação é inclusivamente utilizada como uma arma para atrair mais crianças, e nomeadamente crianças do sexo feminino, nas escolas. Mas há muito mais problemas. Toda esta problemática da gravidez, a gravidez precoce, que afasta as crianças do sexo feminino da escola, a sua passagem ao ensino noturno, também com idades precoces, que é mais uma marginalização e uma estigmatização destes alunos. De qualquer forma, identificar os problemas é um passo importante, mas não basta. Temos que atuar sobre eles para que, de facto, as meninas tenham ou estejam em pé de igualdade nas nossas escolas, e a começar logo do ensino primário. Muito bem, as políticas públicas corretas para induzir, de facto, mudanças nessas áreas precisam-se. Continua a dizer o Ministério da Educação, tem um capital do ponto de vista de recursos humanos que eventualmente poucos ministérios têm. É apenas necessário usar esse capital ao serviço então das mudanças. Quero agradecer a vossa presença. Vamos terminar por aqui o nosso programa, recordando então muitos temas ao longo do dia de hoje. Marcamos então um novo encontro desde já para o próximo domingo aqui neste mesmo espaço. Boa noite. Até lá. Um milhão de pessoas estão em risco de fome em Moçambique. No universo, estão inclusas 43% das crianças moçambicanas que enfrentam o problema de desnutrição. Uma preocupação nacional e mundial que levou a primeira-dama, Isaura Nunes, e os seus técnicos a viajarem ao Brasil em busca de experiências para solucionar o drama nacional. Isto não é um mero espetáculo, é uma apresentação cultural dedicada ao gabinete da primeira-dama, que se deslocou ao Brasil para aprender a combater a desnutrição crônica
e também o desemprego em jovens de famílias pobres. Por que Brasil? O Brasil é o maior e mais populoso país lusófono e o quinto maior país do mundo. Está igualmente entre os 10 países mais ricos do planeta. O relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015, divulgado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, destaca os avanços brasileiros na redução do número de pessoas em situação de fome conquistados nos últimos 10 anos. O Brasil é o país, entre os mais populosos, que teve a maior queda de subalimentados entre 2002 e 2014, 82,1%. Entre os mais populosos, Brasil também é aquele que apresenta a menor quantidade de pessoas subalimentadas. São 3,4 milhões de brasileiros dos cerca de 202 milhões de habitantes. O foco da visita da primeira-dama àquele país foi o estado de Brasília, a capital brasileira, onde foi recebida pela primeira-dama do Distrito Federal, Márcia Gonçalves. Em termos simbólicos, tratou-se não só de um encontro entre duas mulheres, mas de dois países, dois povos, duas culturas distintas, o que ficou evidente na forma de se vestir das duas. Todo o olho viu a primeira-dama de Brasília a esbanjar simpatia e a primeira-dama moçambicana a não poupar na simplicidade. Depois de troca de impressões sobre como combater a fome e o desemprego em jovens pobres, as duas mulheres trocaram presentes. E no fim do encontro, saíram de mãos dadas, sorridentes, para a posteridade. Primeiro as duas, depois juntaram-se os seus principais assistentes e a seguir os homens foram dispensados. Ficaram só elas. Enfim, a diplomacia também é assim. Muito bom, tudo muito honrado de ver muito honrado. As mulheres dos embaixadores africanos no Brasil também não perderam a oportunidade de enviar mensagens subtis de manifestação de interesse dos seus países em cooperar com Moçambique. No fim de uma ensolarada tarde à moda Brasília, um hotel local recebeu mulheres africanas como provavelmente nunca registrara antes. 12 embaixatrizes do continente negro juntaram-se para dar as boas-vindas à primeira-dama da República de Moçambique. Nesta sala estão as embaixatrizes da Argélia, Cabo Verde, Congo-Brazzaville, Quênia, Sudão, Zimbábue, Tanzânia, Malawi, Nigéria, Gana e África do Sul. A 12ª é a moçambicana, que na circunstância assumiu o papel de mestre de cerimônia. Mas coube a embaixatriz queniana falar em nome de todas. Das presentes, ela é a mais antiga embaixatriz africana no Brasil e, por isso, líder do grupo. Allow me, Your Excellency, to once again welcome you to Brasilia, and we do hope that you enjoy your stay, and when you go back, please pass our regards to the people of Mozambique. Isaura Nhusi interveio e realçou a necessidade de as mulheres serem mais contundentes no combate aos males que assolam os desfavorecidos em África. O combate aos casamentos prematuros, que tiram tantas meninas bem cedo das escolas, não permitindo que estas concluam a sua formação, perpetuando a pobreza feminina, é um outro desafio a enfrentarmos. Mas, acima de tudo, existe uma causa que todas nós precisamos definitivamente abraçar. A luta por um continente de paz, estabilidade, de harmonia e tolerância, condições sem as quais não é possível o desenvolvimento e o bem-estar dos nossos povos. Simbolismos à parte, a primeira-dama efetuou visitas de campo. Nesta fazenda, com paisagens que se assemelham às encontradas em muitas comunidades rurais moçambicanas, a esposa do presidente da República interagiu com Dona Ivone, uma agricultora do setor familiar. Sem intermediários, as duas deram voltas pelas plantações,
onde a primeira-dama teve a oportunidade de ter explicações detalhadas sobre a agricultura neste local. Eu tiro a banana, eu tiro a cenoura, daí eu tiro a selga, repolho, pimentão. Então eu tenho variedades plantadas nesse espaço tão pequenininho. Porque a nossa assistência técnica, ela nos ajuda, vamos dizer assim, a conviver e produzir em pequena área e em grandes áreas. Saber se tem alguma instituição que vos dá alguma formação para vocês poderem saber trabalhar a terra? Sim, nós temos. Temos a Emater, né, que é a nossa Emater, e no caso aqui, que é a assistência técnica. Nos orienta também. Né? Então, ela que nos orienta como plantar tudo, cursos que a gente faz. Então, tudo isso é feito. A Emater, ela sempre está presente na nossa vida. Essencialmente, a Associação de Produtores de Chapadinha integra todos os agricultores do setor familiar da região. Surgiu no âmbito do programa Fome Zero, que visa eliminar a desnutrição no Brasil. A associação produz, sem o uso de produtos químicos, diversas culturas alimentares e vende para o governo. Este, por sua vez, encaminha para as instituições sociais que confeccionam os alimentos e fazem chegar aos mais desfavorecidos socialmente. Com a iniciativa, cria-se uma cadeia de valor em que o agricultor do setor familiar tem sempre mercado para os seus produtos e as populações pobres correm menos risco de morrer de fome. O exemplo impressionou Isaura News. Estamos cá para um intercâmbio de experiência e estamos no terreno, no campo. Esta cultura brasileira também assemelha-se em algum momento com a nossa. Nós podemos tirar um bom proveito desta visita. E na hora de almoço, longas filas se fizeram ao restaurante comunitário do setor administrativo Sobradinho 2, em Brasília. Homens, mulheres, jovens e crianças compram senhas no valor de R$1, perto de 11 meticais, para adquirirem um prato básico de comida com direito a salada e sumo. Em ambiente descontraído, conversam e comem. Toda a gente mostra-se satisfeita com o programa. Tem vindo muitas vezes comer aqui? Direto. Muito bom. É? Isso. Quanto é que paga por cada refeição? R$1. Só R$1? Só R$1. O que é que mais gosta de comer aqui? Tudo. Todo dia é uma comida diferente. Maravilha. Peixe, frango, carne, picadinho. Tudo uma maravilha. Então não há motivo para passar fome aqui nessa zona? Não. Aqui não. Só de fora de lá. Aqui não. É um pronto-socorro da gente. Sempre a gente, quando está por aí, a gente vem com comidinha boa, balanceada. Acho que é um trabalho muito bom que o governo está fazendo, que é bom para a população. A felicidade do brasileiro, dos países, é isso, é a união de todos. A união faz a força, né? Tem vindo muito aqui ao restaurante? Mais ou menos. O que é que gosta aqui? As pessoas. A comida também é muito boa. Bem, não tenho do que reclamar do restaurante comunitário, não. As pessoas são legais, servem bem a comida. Aqui é bom, um bom lugar para poder trazer os amigos. A galera toda se reúne, é bacana aqui. Comida aqui é boa, dia de sexta-feira, que é feijoada, que é o que mais o povo gosta, né? Feijoada, é muito bom. É bom para trazer a família, é barato, econômico. É muito bom aqui, não tem nada em reclamar não, os funcionários são bons, educados. A comitiva da primeira-dama não perdeu a oportunidade de se deliciar dos manjares da comunidade. Parte da alimentação aqui servida provém do setor familiar, como é o caso da produção da Dona Ivone, e é subsidiada pelo governo brasileiro. Uma forma de combate à desnutrição que interessa a Moçambique. O Brasil e Moçambique têm alguma semelhança em termos de condições agroecológicas. O que nós podemos ver na visita que tivemos é que alguma coisa é semelhante também, em termos de produção agrícola. Nós temos associações que também fazem a produção, temos os jovens também que fazem a produção de hortícolas e para este caso
A parte importante que deu para capitalizar é acesso ao mercado. Portanto, eles fazem a produção e têm a oportunidade de entregar toda a produção, tanto por via de feiras e mesmo para este caso, que eles fornecem, portanto, também exatamente ao restaurante comunitário. Portanto, isto é uma oportunidade muito grande que o país tem também de abraçar este lado. Temos o programa de alimentação escolar, que é um projeto piloto no nosso país, que também vai direcionar-se neste sentido de dirigir as senhoras que produzem, portanto, as produtoras, e os jovens a fornecer o seu produto, portanto, a um mercado garantido. Portanto, um dos grandes problemas que nós temos hoje é o mercado. Então, se nós abraçarmos esta parte de mercado, significa que vamos impulsionar mais produtores a fazerem a sua produção e terem garantia do mercado local. Resumidamente, Moçambique pode esperar restaurantes comunitários nos próximos anos? Podemos pensar que sim, porque estes restaurantes comunitários são bons porque ajudam a população vulnerável. Portanto, como podemos ver aqui, o preço que é aplicado é de cerca de R$1. Nós em Moçambique, portanto, se nós tivermos que converter este valor, portanto, aquilo que é o custo de um prato em Moçambique, portanto, não há nenhuma equivalência. Portanto, significa que é um preço subsidiado. E nós podemos fazer embarcar por essa abordagem, portanto, para beneficiar a população vulnerável. Portanto, estamos a falar de jovens que estão de famílias carenciadas, estamos a falar de senhoras ou idosos que não têm oportunidade de ter uma renda e poder adquirir, portanto, uma refeição condigna. A comitiva da primeira-dama e o Centro de Excelência do Programa Mundial de Alimentação do Brasil tiveram 2 encontros para troca de experiências no domínio, sobretudo no que toca à alimentação para crianças. A experiência brasileira revela a existência de uma forte relação entre a alimentação e o desempenho dos estudantes. Eu acredito que, se nós tivermos decisão política, se Moçambique adotar a estratégia de melhorar a qualidade da educação por meio do programa de alimentação escolar, como um programa pedagógico de promoção à saúde, teremos um país com uma educação de qualidade. Não só o combate à fome por uma questão de renda, mas a fome por uma questão fisiológica, a fome da aprendizagem, porque alimentar-se é um ato pedagógico. Já existem experiências piloto, já existe envolvimento multissectorial, mas pensamos que como Gabinete da Primeira-Dama poderemos ajudar a dar um impulso novo a tudo isso que já existe no país, promovendo ainda melhores sinergias e um melhor envolvimento de todos e talvez trazendo também experiências novas, trazendo experiências piloto que possamos desenvolver no país, que possam ajudar a reforçar aquilo que é o Programa Nacional. Eu penso que esses são programas extremamente importantes para o Brasil e que podem também vir ser muito importantes para o desenvolvimento de Moçambique. Então essa visita nessa semana vai ser de muito valia, porque eles estão vendo em loco como funcionam os programas brasileiros. Assim, tem capacidade de planejar e pensar a concepção e o desenvolvimento e a ampliação dos programas que atualmente estão sendo desenvolvidos em Moçambique em termos de Programa Nacional de Alimentação Escolar. Quando nós temos vontade política de criar uma política nacional, um programa de desenvolvimento, é mais fácil, já começa a funcionar esse programa. Nós temos que trabalhar intersetorialmente, ou seja, todos os ministros têm que trabalhar de uma forma coordenada, trabalhar em conjunto para que a população consiga receber e participar dessas políticas. Então é muito importante que essa experiência que acontece hoje no Brasil sirva também de inspiração ao governo de Moçambique para que ele continue nesse caminho de criação de políticas nacionais de alimentação escolar, porque são muito importantes, porque as crianças recebem os alimentos, vão à escola, são bem alimentados e eles serão os líderes futuros dessa nação. Um aspecto que os técnicos do Centro de Excelência do Programa Mundial de Alimentação deixaram claro neste encontro com a comitiva moçambicana é que o quadro legal do país desempenha um papel muito importante para se implementar programas do gênero. Não é uma atividade fácil, mas o Brasil conseguiu implementar o programa em 570 municípios
do país. Além da fome, o desemprego para jovens é outra preocupação que Isaura News levou ao Brasil. A comitiva da primeira-dama, que integrou técnicos dos Ministérios da Agricultura, Trabalho e Saúde, visitou a sede da Rede Nacional de Aprendizagem do Brasil. Com mais de 20 anos de existência, a rede tem conseguido integrar no mercado de trabalho jovens de famílias pobres, vulneráveis ao crime ou em outras condições desfavoráveis. Alguns deles estão nesta sala e outros cerca de 17 mil distribuídos em 18 estados brasileiros. Mas o programa já abrangiu mais de 40 mil jovens. Essencialmente, a organização recruta